preparados para o fim. Meus queridos, nós temos aprendido do Senhor, como ele disse de maneira muito clara lá em João, lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, ali, do primeiro versículo até o terceiro, ele deixa muito claro que ele foi para nos preparar lugar, mas que ele haveria de retornar para nos buscar, para que nós estejamos juntos com ele. Você crê nisso, meu irmão? E a pergunta que eu preciso te fazer, se você crê nesta palavra, é o quanto você está preparado para esse retorno de Jesus, o quanto você está desejoso para esse encontro com o Senhor. Meus irmãos, cada dia que passa eu tenho compreendido que se o nosso coração não queimar, se a nossa expectativa não estiver voltada para esta palavra, existe alguma coisa que está fora de ordem dentro da nossa fé. Se nós não almejamos encontrar-nos com o Senhor, alguma coisa está fora de lugar dentro da nossa estrutura espiritual. Porque o que a Bíblia nos mostra é que o desejo do coração de todos os filhos de Deus é encontrar-se com Deus, é de estarem com Deus. E isso, meus irmãos, não tem apenas a ver com o futuro, mas tem também a ver com o presente. O meu coração precisa arder com a expectativa da volta de Jesus para que ele venha me buscar, para que ele venha buscar a sua igreja. Assim como o meu coração precisa estar desejoso, ansioso, como diz o salmista, assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim é minha alma para contigo. Quando eu irei e me verei diante da face do meu Deus? Meus irmãos, nós precisamos rever a nossa fé constantemente para que possamos compreender qual é o nível da nossa maturidade espiritual. E o nível da nossa maturidade espiritual passa pelo anseio, pelo desejo em estarmos na presença do Senhor. Meus irmãos, nós como crentes não podemos ignorar a presença do Senhor. O seu dia é muito cheio, não é? Sim ou não? A sua semana passa tão rápido quanto a minha, não passa? A pergunta que eu e você precisamos fazer é: onde Deus está durante o seu dia e onde Deus se encontra durante a agenda da sua semana? Porque como alguém já disse, e eu acho que com muita sabedoria, não sei quem foi, mas eu ouvi e achei muito interessante, que diz: se você quer saber o seu nível de maturidade espiritual e o quanto você ama o Senhor, verifique as suas finanças e verifique a sua agenda. Porque o quanto você tem investido no reino de Deus e o quanto você tem se empenhado no reino de Deus, diz muito sobre o quanto você ama ao Senhor. Falarmos sobre o fim, meus irmãos, não tem a ver com expectativas de catástrofes. Falar sobre o fim não tem a ver com desvendar mistérios. Falar sobre o fim é lembrar que há uma promessa do Senhor para a sua vida como crente. Falar sobre o fim é fazer-se lembrado diante do Senhor que nós, como filhos de Deus, precisamos ter um coração ardendo de amor pelo Senhor, ao ponto de desejarmos de todo o nosso coração nos encontrarmos com Ele. Se não for assim, meus irmãos, alguma coisa está errada na nossa prioridade de fé. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu não iria ler os primeiros versículos, nós vamos fazer a leitura até o versículo 14, eu iria começar a leitura pelo versículo 3. Mas eu descobri aqui, meus irmãos, um detalhe nesse texto que é tão interessante que eu vou pedir para nós lermos do versículo 1 até o versículo 14. E eu vou pedir para você não fechar a sua Bíblia,
não fechar a sua Bíblia para que você possa acompanhar o texto depois que nós fizermos a leitura. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as etnias ou nações. Então virá o fim. Oremos. Ó Espírito Santo, traga revelação e entendimento ao nosso coração. Porém, Senhor, mais do que isso, nesta manhã eu oro. Faz o nosso coração queimar. Faz o nosso coração arder de amor por Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, não nos permita, ó Pai, fazer, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, um livro que revela mistérios humanos, mas faz, Senhor Deus, com que olhemos a Tua palavra como um livro que revela amor, graça e misericórdia e esperança. Faze-nos, ó Deus, agora, ao olharmos para a Tua palavra, termos um entendimento daquilo que é mais importante, para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Feito, meus irmãos, esta longa introdução, eu quero trazer aos irmãos alguns detalhes muito interessantes e eu vou ler alguns versículos, 3 versículos da Bíblia, em outros evangelhos, para complementar algo que eu quero falar no começo. Eu disse que iria começar a leitura pelo versículo 3, porém há um detalhe aqui muito interessante, fazendo essa divisão entre versículos 1, 2 e aí começando o versículo 3 em diante. Jesus está caminhando do templo para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos, e os seus discípulos chegam para ele e diz: olha, Jesus, como o templo é lindo, olha que construções maravilhosas. Jesus diz: não se engane, tudo isso vai ser destruído. Não
se engane, tudo isso será destruído. É interessante, meus irmãos, que aí no versículo 3, Jesus, ele é mais uma vez inquirido pelos discípulos, e aí é que está algo bem interessante. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. Marcos vai dizer quem são esses discípulos que pedem para Jesus trazer o entendimento e a revelação do que Jesus estava falando. E em Marcos, no capítulo 13, a palavra de Deus ela é escrita da seguinte maneira: no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, estavam sentados Pedro, Tiago, João e André. E lhes perguntaram em particular: dize-nos o que acontecerão, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. O detalhe aqui, meus irmãos, que a mim me aparenta, é que, num dado momento, os discípulos estão juntos com Jesus, eles estão olhando a grande construção do templo, que era maravilhosa, que era suntuosa, que era algo extremamente atrativo aos olhos de todas as pessoas que chegavam em Jerusalém, fora a representatividade religiosa e política para os judeus que moravam em Jerusalém. Então era motivo de orgulho para todo judeu, e os discípulos eram judeus. E eles estão caminhando com Jesus, e eles estão falando da suntuosidade, da grandiosidade, da maravilha que era aquele templo, e a maneira como Deus fez com que aquele templo permanecesse ali, mesmo debaixo do domínio do Império Romano. Porém, Jesus vai exortá-los e vai declarar uma palavra profética sobre o templo. E Jesus diz para que eles não permanecessem com o seu coração voltado ao templo, que eles não tivessem o seu coração fincado ali naquele lugar. Por isso Jesus diz para eles: não se enganem, não vai sobrar pedra sobre pedra. Olhando esse texto, amados, no capítulo 24, a impressão que nos dá é que Jesus então estava falando a eles no que haveria de acontecer no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém ela é destruída, quando os muros de Jerusalém é derrubado, e então os exércitos romanos eles entram em Jerusalém, e o povo que vai sendo acuado, foi uma experiência terrível, porque o que acontece? 2 ou 3 das grandes ordens militares romanas, eles cercam Jerusalém. E então o povo fica dentro da cidade. Num primeiro momento eles têm comida e eles têm água. Num segundo momento, os romanos, eles interceptam todas as rotas comerciais. Então não chega água e não chega comida em Jerusalém. O povo está completamente ilhado e diz que 600 mil pessoas morrem e são jogadas das muralhas para fora da cidade, porque as pessoas estavam morrendo por causa da própria doença, dos cadáveres que estavam dentro da cidade. As pessoas estavam morrendo de fome, crianças, mulheres, velhos, todos estavam ali padecendo de um grande mal. Jerusalém, com os seus exércitos, estão sendo ali enfraquecidos. Todos aqueles que estavam levantando motim contra o império estão sendo enfraquecidos porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão enfraquecidas porque não há o que comer, não tem água para tomar, e os exércitos vão se aproximando das muralhas. As catapultas e outros aparelhos de guerra vão jogando pedras, vão jogando tochas incendiadas para dentro de Jerusalém. Há uma muralha destruída, a segunda muralha destruída, e o exército romano vai se aproximando cada vez mais, e o povo sem ter lugar para ir, para onde ele vai? O povo vai para dentro do templo, eles vão se esconder dentro do templo, e o templo é completamente destruído, e as pessoas que estavam lá, a maioria delas perde a vida ali mesmo, naquele lugar, e outras tantas elas são levadas presas,
colocadas para lutar no... Aonde eles lutavam mesmo? No lugar lá? Lá no Coliseu. Eles eram açoitados, enfim, padeceram todo o mal. Muito obrigado pela sua atenção, Marina. Você é demais. Eu não sei se vocês estão tão atentos quanto a Marina, mas a Marina está ligadíssima aí. Ó. Portanto, queridos, Jerusalém é destruída mais uma vez. E o templo também é destruído mais uma vez. Jesus disse, não vai sobrar pedra sobre pedra. Porém, no versículo 3, os discípulos estão fazendo uma pergunta para Jesus, e aqui, meus irmãos, é importante que a gente compreenda que pergunta é essa. No capítulo 24, versículo 3, a pergunta que os discípulos fazem, e como nós lemos em Marcos 13, parece que não são todos os discípulos que fazem essa pergunta, mas são aqueles que estão ali mais próximos de Jesus, e então eles chegam ali, eles se aproximam de Jesus porque eles querem saber mais. E então eles fazem a seguinte pergunta, diz o texto, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Primeira pergunta. Segunda pergunta. E que sinal haverá da sua vinda? Segunda pergunta. E a terceira pergunta. E do fim dos tempos? Eles querem saber do Senhor quando vai acontecer, que sinais haverá da vinda de Jesus e a última pergunta. Eles querem saber dos sinais do fim dos tempos. Jesus vai responder algumas questões, principalmente as duas últimas. Não a primeira, mas as duas últimas. Jesus vai trazer aqui para eles alguns sinais. E eu quero olhar com vocês este texto. Jesus começa falando para eles o seguinte: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Meus irmãos, esta é a primeira instrução do Senhor Jesus aos seus discípulos. A primeira coisa que Jesus vai dizer a eles é: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estava assistindo um documentário sobre a derrocada de Jerusalém, e uma das coisas muito interessantes é que nesta época em que Jerusalém estava sitiada e os exércitos romanos estavam ali pressionando Jerusalém, muitos se levantaram e foram tidos e foram reconhecidos como possíveis messias. Olha que interessante, meus irmãos. Quando Jerusalém estava ali, sendo cercada, sendo pressionada, muitos líderes, porque o que acontece? É importante dizer isso para vocês. Dentro de Jerusalém haviam várias facções, algumas resistências ao movimento romano, e que muitos deles lutavam entre eles mesmos, judeus contra judeus, porque não concordavam com a maneira de fazer esta resistência. E muitos líderes levantaram-se dentro de Jerusalém, entre os judeus, para combater Roma e também para fazer essa luta entre eles mesmos. Vou pegar aqui para vocês alguns desses líderes que se levantaram em Jerusalém e que foram tidos como possíveis messias, ou seja, possíveis líderes que vinham da parte de Deus para liderar o povo contra Roma. Um deles está em Atos capítulo 5, versículo 36, chamado Teudas. Ele se dizia profeta e prometia dividir o rio Jordão para a travessia do povo. Qual foi o destino dele? Foi morto pelas autoridades romanas com seus seguidores.
e os seus seguidores dispersos. Embora anterior ao ano 70, ele é precursor da onda de líderes messiânicos que surgiram no século I. Um outro é chamado de o egípcio, está lá em Atos capítulo 21, versículo 38, onde o historiador Flávio Joséfo também comenta sobre ele. O que esse líder queria? Ele prometia derrubar os muros de Jerusalém, como Josué fez com Jericó. Reprimido por Félix, fugiu e desapareceu. Muitos dos seus seguidores foram mortos. Agora, eu vou falar para vocês sobre dois desses grandes líderes dentro de Jerusalém e que fizeram uma resistência a Roma e que também combatiam muito, de maneira muito ferrenha, as outras facções que existiam dentro de Jerusalém. O primeiro deles é Simão Bar-Giora. Ele viveu a sua ação foi entre 66 e 70. E o que ele reivindicava? Ele reivindicava, embora a autoridade não se auto-intitulasse diretamente um Messias, ele foi visto por muitos como um libertador messiânico. Liderou a resistência contra os romanos e foi um dos principais generais rebeldes em Jerusalém. Ele foi capturado pelo general Tito, o mesmo que liderou a destruição de Jerusalém, e exibido no triunfo romano em Roma e executado. E o outro grande líder desse movimento de resistência foi João de Giscala. Ele também está no período de 66 a 70, onde ele exerceu sua liderança. E assim como Simão, não se declarou Messias abertamente, mas sua liderança e influência o colocaram como uma figura messiânica para alguns. O interessante, meus irmãos, que nós estamos lendo aqui, é que todos esses eram, se não altamente proclamado Messias, eram tidos pelo povo como um pseudo-Messias. E isso eu estou dizendo a vocês como Jesus já havia dito para os seus discípulos, para que eles não se deixassem enganar, porque Messias iriam aparecer para falar em nome de Deus, a fim de conduzir o povo para seguir os seus próprios intuitos. Nós vamos ver, meus irmãos, a grande decepção do povo, dos próprios discípulos, quando Jesus ele se apresenta como um Messias que fala de um reino que não é deste mundo. Jesus, quando ele se apresenta como o Messias, o enviado de Deus, o próprio Filho de Deus, e Jesus vai colocar no coração dos seus discípulos não um reino da terra, mas o reino do céu. Os discípulos, alguns deles, como Judas Iscariotes, por exemplo, que foi e tirou sua própria vida depois de ter entregue e traído Jesus pelas 30 moedas de prata, ele então sofre dessa grande depressão, em que ele agora não consegue mais resolver isso dentro dele, porque ele olha para alguém que o ama, ele olha para alguém que caminhou com ele, com amor, com amizade, que se deu a ele, mas por conta de não suprir as suas expectativas, ele foi capaz de trair. Isso causa em Judas uma confusão emocional tão grande que ele não resiste e vai tirar a sua própria vida. Meus irmãos, nós precisamos compreender, e aqui eu quero pedir a sua máxima atenção para o que eu vou te dizer agora. Nós não podemos incorrer, meus irmãos, no mesmo erro do passado. Muitos já se levantaram para dizer e se apresentar como Messias, mas nenhum deles era de fato e de verdade o Messias, meus irmãos, porque líderes se levantam e líderes gananciosos se levantam para trazer o povo para si mesmo. Nós não somos chamados para fazer discípulos para nós, mas nós somos chamados para levarmos esses discípulos, investirmos na vida desses discípulos para que eles sirvam melhor o reino de Deus e amem ao Senhor Jesus, que é o Senhor e Salvador da nossa vida.
Nenhum, meus irmãos, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum líder deveria ter no seu coração o desejo de trazer pessoas para si, porque nós, meus irmãos, somos apenas instrumentos, e não somente eu, mas cada um de nós somos somente instrumentos para apontarmos para o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, o Salvador. Jesus então fala isso. E há muitos que arrogam para si o título de curandeiro. Eu vou orar e você vai ser curado. Eu vou declarar uma palavra e você vai ter prosperidade. Eu vou fazer isso e você vai experimentar coisas grandes e maravilhosas de Deus. Meus irmãos, nós somos apenas instrumentos de um Deus que pode todas as coisas. E no começo e no final, no princípio e no fim, a honra, a glória e o louvor sempre será a Ele. Meus amados, e vocês, diz Jesus, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem. Jesus diz, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Meus irmãos, vocês têm ouvido falar sobre guerras e rumores de guerra? A pergunta que eu faço a você, isso é novidade? Isso já aconteceu antes? Sim ou não? Sim. Isso não deve te assustar. É claro que nós estamos falando de algumas guerras que estão acontecendo a milhares de quilômetros de nós. E que o Senhor abençoe Jerusalém contra todos os ataques que o Irã tem provocado, em nome de Jesus. Que o Senhor põe fim à guerra, como diz lá no Salmo 46. Ele põe fim à guerra, amém? Amém. Que o Senhor coloque fim a essa guerra, a guerra da Rússia com a Ucrânia, até hoje, meus irmãos, quantos anos? As guerras não são novidade no mundo. Portanto, meus irmãos, o próprio Jesus disse, não se assustem quando isso acontecer, porque não é o fim. Versículo 7, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes. Eu acho interessante fome no plural, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são apenas o quê? O princípio das dores. Fome no mundo é novidade, sim ou não? Terremotos é novidade? Meus irmãos, Jesus está falando algo para trazer entendimento ao nosso coração e não trazer pavor. Porque muitas pessoas nos dias de hoje estão dizendo assim, tá vendo? Está acontecendo guerra, meu Deus. Agora Jesus vai voltar. Outras pessoas escutam falar sobre os terremotos, as catástrofes naturais. Meu Deus, agora Jesus vai voltar. Meu irmão, Jesus pode voltar agora, nesse momento. Eu não ouvi um glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. O que Jesus vai dizer para nós é que o dia do Senhor será semelhante a um ladrão que entra quando ninguém está preparado. Por isso ele diz que nós temos que estar vigilantes e atentos, porque não sabemos o dia e não sabemos a hora. O que nos cabe, amados, é estarmos atentos com o nosso coração firmado em Deus, amando ao Senhor e servindo ao Senhor. Então Jesus traz uma exortação no sentido mais genérico, falando de muitas coisas no sentido mais geral. Agora ele também vai dizer algo muito específico, começando no versículo 9. Ele diz, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Boa notícia é essa? Maltratados e os matarão. Aqui, meus irmãos, Jesus estava falando sobre o que haveria de acontecer de uma forma mais imediata, porque muitos cristãos também foram mortos com a ação romana em Jerusalém.
Muitos cristãos são perseguidos, assim como também muitos judeus passaram a ser perseguidos com a chamada diáspora dos judeus. Diáspora é a mesma coisa que dispersão. Meus irmãos, qualquer coisa que nós ouvimos hoje a respeito de perseguições, a respeito de situações que os cristãos estão passando, essa semana mesmo, eu li uma chamada da Missões Portas Abertas, que é a principal missão hoje no mundo, de trabalhos missionários no mundo, e eles estavam falando sobre um país africano onde os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Nós estamos no ano de 2025, e você está ouvindo sobre cristãos sendo perseguidos e mortos. Isso é novidade, meus irmãos. Jesus está dizendo, não fiquem assustados com essas coisas. Há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, nós vimos cristãos egípcios que foram tomados covardemente e expostos ao mundo inteiro através das câmeras, em que o Estado Islâmico, soldados do Estado Islâmico, fizeram uma vala e publicamente, por meio das câmeras, expuseram esses irmãos egípcios cortando seu pescoço e fazendo-os sangrar até morrer. Isso é novidade, meus irmãos. Não se assombrem com isso. Jesus está dizendo, fiquem tranquilos, porque isso aconteceu no passado e essas coisas continuam acontecendo. Não é porque você não está vendo que elas não estejam acontecendo. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar talvez na parte mais importante deste sermão, chamado sermão escatológico. Olha o que vai dizer. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, nós entramos na parte mais importante desse sermão, na minha maneira de ver, porque aqui Jesus está dizendo que vai haver uma separação entre aqueles que serão salvos e entre aqueles que não serão salvos. E o que faz a diferença entre os salvos e os não salvos, meus irmãos, é a perseverança, aqueles que perseverarem até o fim. A ideia de perseverança aqui, meus irmãos, tem a ver com a ideia de resistência, aquele que resiste. Há uma palavra que durante um tempo foi muito utilizada, que é resiliência. E é interessante que essa palavra, ela não nasce do ambiente das ciências biológicas, não nasce num consultório psicológico ou num consultório de um médico qualquer, não. Essa palavra, ela nasce, resiliência, nasce do estudo de metais que são dilatados com o calor e que voltam e com a sua resistência não se perdem, não se quebram, não perdem o seu valor apesar das temperaturas adversas, mas mantêm suas propriedades. Essa palavra resiliência, então, aí sim foi trazida para os ambientes onde se trata pessoas psicologicamente, no sentido de dar a elas orientação para que resistam às pressões da vida, às adversidades, às dificuldades e permaneçam firmes. O que Jesus está falando quando ele diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ele está dizendo aqueles que resistem.
E aqui, meus irmãos, eu quero pensar algo a respeito disso, para dizer a vocês que, no meu entendimento, aqueles que perseveram até o fim, é porque eles são dotados de uma capacidade superior, eles são dotados de uma capacidade especial, eles são dotados pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Eles são dotados da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Porque, meus irmãos, não há resistência humana que nos faça permanecer em pé em meio a esse tipo de perseguição que Jesus está apresentando aqui. São enganos, são mentiras, são dores, são prisões, são perseguições, são coisas terríveis que estão acontecendo a esses irmãos. Só permanecerá firme, só permanecerá fiel, só será perseverante aqueles que são dotados pela graça de Deus, do Espírito Santo, e que têm o seu coração repousado na esperança das promessas de Deus, da palavra do Senhor. Obrigado, Emerson. Nenhum outro será capaz. No versículo 10 nós vimos, meus irmãos, que naquele tempo, ou nesses tempos, como diz aqui o texto, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Meu irmão, nós conhecemos as pessoas em dois momentos muito específicos. Quando elas têm tudo e quando elas não têm nada. Quando elas têm tudo, poder, dinheiro, elas mostram a sua arrogância. Mas quando elas não têm nada, elas mostram do que elas são feitas. No momento de dor, no momento de perseguição, no momento de dificuldade, é que cada cristão mostrará o seu valor. Quando você passa pela prova, quando você passa pelos desertos da vida, é que o seu valor é revelado, porque daí você vai ter a oportunidade de mostrar quem você é diante de Deus. Porque os fiéis, meus irmãos, são provados pelo fogo, porque é no fogo que eles são forjados. Porque aquilo que é de valor, meus irmãos, diz Paulo quando escreve a carta aos Coríntios, aquilo que é de valor é preservado. Ele diz, a palha vai ser queimada, a madeira vai ser queimada. Meus irmãos, o fogo intenso, como relata para nós Pedro no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz, meus irmãos, não estranhe o fogo que arde no meio de vós, destinado a provar-vos. Porque isso tem acontecido com os seus irmãos no mundo inteiro. Quem é você, meu irmão? Eu quero fazer essa pergunta para você agora, preste atenção. Quem é você, meu irmão, quando o dia mal bate à sua porta? Meus irmãos, será que nós somos aqueles que se escandalizam? Dizendo, como pode isso? Como Deus permite? Por que isso está acontecendo na minha vida? Que coisa terrível, eu não aceito isso. Porque Deus deixou isso acontecer comigo? Será, meus irmãos, que nós somos aqueles que traem para conseguir alguma vantagem, para fugir do momento de escassez, para fugir do momento de dificuldade? Quem somos nós, meus irmãos? Será que nós entregamos nosso coração à amargura e passamos a odiar uns aos outros? Quem somos nós, meus irmãos, quando o dia mal chega e bate à nossa porta? Quem somos nós? Porque o dia mal chega para todo mundo. As dificuldades chegam para todo mundo. E Jesus vai dizer no versículo 12, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Eu acho interessante, por favor, preste atenção nisso. Eu sempre dizia o amor de muitos. Mas é interessante que Mateus vai dizer que é o amor de... Tem diferença de muitos para quase todos, na sua opinião? Sim ou não?
Para mim, quase todos é mais que muitos. Porque 10 já é muito, não é? 100 é muito, não é? Quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo? 7 bilhões. Só na China tem quase 2 bilhões. Quantos bilhões? Jesus está dizendo, o amor de quase todos é de quase 7 bi. Se eu digo, se é o amor de muitos, 1 milhão é muito, não é muito? Mas ele não diz o amor de muitos, ele diz de quase todos. E é interessante aqui, Arthur, a palavra amor. Jesus poderia usar, ou o texto bíblico poderia nos apresentar, vários tipos de amor, mas aqui ele coloca um amor em especial. Amor aqui é a palavra ágape. E ele diz que é esse amor que vai se esfriar. É o amor ágape. Ou seja, é o amor que nos capacita a se doar. É o amor que nos capacita a fazer algo mais do que o comum. É um amor que nos faz entregar algo mais, como andar a 2ª milha, como disse Jesus. Que é entregar a própria capa, como disse Jesus. E ele diz que esse tipo de amor vai esfriar de quase todos, porque se multiplica a iniquidade. Meus irmãos, talvez aqui eu vou pedir licença para que você entre comigo aqui num pensamento muito particular. Porque eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes acontece com muitas pessoas. Quando nós nos decepcionamos com alguém, nós nos damos o direito de nos decepcionarmos com todo mundo. Quando alguém nos fere, nós nos damos o direito de não confiar em mais ninguém. Quando alguém pisa na bola com a gente se esquece que uma pessoa não representa todas as pessoas. A iniquidade está se multiplicando. Olhamos, meus irmãos, e as atrocidades das mais terríveis nós passamos a ver no mundo acontecendo. A pedofilia nunca foi tão exposto como está sendo agora. Os relacionamentos dos mais absurdos que nós vemos. A corrupção. E pouco se fala sobre o mal que é a corrupção financeira, a corrupção política, meus irmãos. Pouco se fala sobre isso. O mal que isso causa na sociedade. Porque o dinheiro que era para beneficiar os menos favorecidos acaba não chegando aonde deve chegar, e então vai faltar comida, vai faltar hospital, vai faltar segurança e vai faltar uma pancada de coisas. Isso está se aumentando cada vez mais. Mas o meu discurso não é político. Meu discurso, meus irmãos, é no que diz respeito a mim e a você e como nós lidamos com essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Lá na palavra de Deus, em Provérbios, diz que se nós temos que guardar alguma coisa, nós temos que guardar o quê, principalmente? Guarda o seu coração, irmão. Deixa eu dar um conselho para você nessa manhã aqui. Guarda o seu coração, porque virão situações que irão te decepcionar, terão pessoas que vão te chatear, e você vai encontrar, é só ligar a sua televisão, num noticiário qualquer, e você vai ficar muitas vezes enojado por conta de todas as notícias que você vai encontrar ali. Nós estamos vivendo num mundo que nós já não reconhecemos mais. Nós vivemos num mundo que nós não reconhecemos mais. Não há como compreender as coisas absurdas, os tipos de violações, de crimes e de atitudes, posturas sociais que nós encontramos na nossa sociedade hoje. Que país é esse? Seguindo, meus irmãos, para o final dessa mensagem, eu retomo
aquilo que Jesus diz, anotado no versículo 13. Aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, aqui é interessantíssimo porque a tradução de nações também pode ser compreendida como etnias, e aí nós não estamos falando apenas de países. Essa é uma interpretação que há uma agência missionária chamada Jocum, muito conhecida no Brasil, ela utiliza, no sentido de que não apenas os países devem ser alcançados, mas também toda a etnia, ou seja, uma tribo indígena no Amazonas, um povoado na Austrália, seja o lugar que for, onde houver um ser humano, lá deve chegar o Evangelho. Dito isso, meus irmãos, o que quer dizer o que nós acabamos de ler aqui no meu entendimento? Ao olhar para esse texto, meus irmãos, a parte mais importante desse texto, para mim, deste versículo, para mim particularmente, não é o fato de causa e consequência, ou seja, o fim só virá depois que o Evangelho chegar na última etnia. Não entendo dessa maneira. O que eu entendo nesse texto é que há a importância de nós nos mantermos firmes e pregarmos o Evangelho como ensinou Jesus, como a ordem de Jesus no final de cada um dos evangelhos que nós temos aqui, fala e deixa anotado para nós. Marcos vai dizer que nós temos que ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Mateus vai dizer a mesma coisa, Lucas vai dizer, João vai dizer, Atos dos Apóstolos vai dizer que nós, como igreja, temos a missão de pregar o Evangelho. E mais importante, meus irmãos, do que ficarmos pensando em causa e consequência no versículo 14, nós precisamos ter a postura e a disposição de pregarmos o Evangelho no sentido de anunciar as boas novas do Senhor. Evangelho significa boas novas. E aqui, meus irmãos, pensando já no encerramento dessa mensagem, nós precisamos compreender que mais importante deste texto não é todas as questões que ficam aqui como um desafio para a gente poder entender quando, como isso vai acontecer, mas o que fica para nós de mais desafiador é permanecermos firmes, perseverantes e permanecermos vigilantes e prontos para a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho às nações. Pregar o Evangelho, meus irmãos, individualmente, onde quer que nós estejamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Pregar o Evangelho não é simplesmente anunciar as 4 leis espirituais. Ela é muito boa e necessária para que você compreenda o que deve ser anunciado como um resumo do plano de salvação. Mas pregar o Evangelho tem mais a ver com apresentar a sua própria vida, como diz Paulo, como uma carta aberta ao mundo. Tem uma frase, não sei o autor, alguns atribuem a uns e outros atribuem a outros, mas a frase é boa. Ela diz que nós devemos falar, nós devemos pregar o Evangelho sempre e falar se necessário. Nós devemos pregar o Evangelho sempre e falar se necessário. Aqui está dizendo que você não deve falar sobre a Bíblia, você não deve falar sobre um testemunho, você não deve falar sobre o que Deus fez e está fazendo na sua vida? Não, aqui não está dizendo isso. Nessa frase está dizendo que nós pregamos o Evangelho quando somos gentis com alguém. Quando temos a oportunidade de servir e servimos. Quando temos a oportunidade de perdoar e perdoamos. Quando temos a oportunidade de abraçar e abraçamos. Quando temos a oportunidade de alimentar e alimentamos. Aqui está dizendo, pregue o Evangelho sempre, de todas as maneiras possíveis. E se for necessário, se tiver a oportunidade, fale. Para nos fazer compreender que pregar o Evangelho não é apenas falar sobre um texto bíblico,
mas é viver a Bíblia, é viver os mandamentos de Deus. Logo, esse texto, para mim, tem mais a ver com viver o Evangelho, anunciando o Evangelho, do que necessariamente causa e efeito. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que as palavras que talvez me faltaram nesta manhã, o Espírito Santo possa trazer ao seu coração. Em nome de Jesus.